Christine Parry decidiu mudar-se para Portugal quando soube que o país oferecia uma isenção de impostos sobre as pensões estrangeiras. A reformada francesa está à procura de uma casa. Esta, perto de Bulicame, no Algarve, é uma opção. Os reformados estrangeiros que não tenham morado em Portugal nos últimos 5 anos podem beneficiar do regime fiscal para os residentes não habituais. O regime permite-lhes não pagar impostos durante 10 anos, caso mudem a residência fiscal para Portugal. Pareceu-me muito interessante, ainda por cima num país onde há sol, uma qualidade de vida agradável. É uma mais-valia comparando com as condições difíceis que temos noutros países. Em França, por exemplo, os impostos aumentaram imenso nos últimos 2 anos. Christine ainda não se mudou nem iniciou o processo para beneficiar do regime fiscal para residentes não habituais, mas já faz planos para o dinheiro que vai poupar, não pagando impostos. Vou comprar um carro, vou viajar por Portugal, porque não conheço o país, vou visitar Lisboa e viver simplesmente isso. É sempre melhor gastar do que dar dinheiro ao Estado. A isenção de impostos sobre os rendimentos está a atrair reformados estrangeiros, mas estes residentes não habituais são também seduzidos pelo sol e pela tranquilidade de um país à beira-mar plantado. As agências imobiliárias têm cada vez mais clientes como Christine. Na agência de Pascal Gonçalves houve mais 40% de reformados estrangeiros à procura de uma casa em Portugal em 2013, face ao ano anterior. O maior aumento da procura, portanto os franceses, mas também há muitos suecos que procuram, que também têm necessidade de ir passar a reforma num sítio onde há mais sol. Nós sentimos também um aumento da procura do Reino Unido e pensamos que também os alemães em breve vão voltar-se para este mercado. Boris Forsberg mudou-se para Portugal em 2011, antes do boom de reformados estrangeiros que alteraram a residência fiscal para não pagar impostos sobre as pensões. O cidadão sueco comprou um apartamento em Lagos, diz que a isenção não foi a única razão da mudança, mas teve peso na decisão. Analisámos Espanha, França, Portugal e Malta. Malta era a segunda melhor opção em termos fiscais. Portugal era definitivamente o número 1. Borja diz que continuaria a ser rico se tivesse que pagar impostos sobre a reforma, mas a mudança para Portugal permite-lhe uma enorme poupança. 57%. Era quanto eu pagava de impostos sobre o salário e a pensão na Suécia. 57% in tax in Sweden. Aqui pago zero. Here I pay 0. Ferragudo é o novo lar de Hervé Bernard. Ele trocou a França por Portugal em novembro. Uma das razões que o levou a escolher esta terra de pescadores foi a proximidade à Marina de Portimão, onde está uma das suas paixões. Por agora, Portugal é surpreendentemente o único país da União Europeia que prevê este tipo de isenção. Não pagar impostos sobre a minha reforma durante 10 anos permite-me poupar o suficiente para pagar este barco. Enquanto os reformados estrangeiros não pagam impostos sobre os rendimentos, os reformados portugueses sofrem com os cortes nas pensões e o aumento de impostos. O governo reconhece que é difícil explicar a diferença de tratamento, mas sublinha que o país ganha mais do que perde, em termos fiscais, com estes imigrantes. As pessoas podem confiar que
as suas pensões serão progressivamente repostas. Ao mesmo tempo, devem olhar para os incentivos que são apresentados aos pensionistas estrangeiros na perspectiva dos benefícios que nós todos, como economia, como sociedade, ganhamos. E são esses benefícios, não é, como economia, como sociedade, que vão permitir ao país, a médio prazo, voltar, repor completamente o nível das pensões que existia. Segundo o governo português, 949 pessoas com mais de 65 anos mudaram-se para Portugal em 2012. Em 2013 foram 1.189. Mas o regime fiscal para residentes não habituais não oferece apenas benefícios aos pensionistas, como explica este advogado. É um regime que, no fundo, procura isentar a generalidade dos rendimentos originados no exterior relativamente a pessoas que se tornem residentes em território português. Portanto, não tem aplicação exclusivamente a pensionistas. Aplica-se a rendimentos prediais, aplica-se a mais-valias, aplica-se a rendimentos de capitais, aplica-se a dividendos. Portugal está também a oferecer vistos dourados a estrangeiros que comprem imóveis no valor mínimo de 500 mil euros, invistam 1 milhão de euros ou que criem 10 postos de trabalho. Alguns reformados temem que a isenção acabe. É uma maneira de competir, de atrair pessoas para Portugal. E claro que podemos perguntar-nos se há o risco de outros países da União Europeia dizerem que isto não é justo. Por isso, não nos devemos surpreender se houver pressões dentro da União para mudar a lei. Estes pensionistas dizem que não vão abandonar Portugal quando, dentro de alguns anos, tiverem que pagar impostos sobre as reformas, como os portugueses. Eu não me arrependo de ter investido no Algarve. Vendi a minha casa em França e estou muito feliz em Portugal. Et je suis très heureux de vivre au Portugal. Le poisson, j'adore. Variété. Paradis.